Gente, esse é a Cíntia. Bom, deixa eu me apresentar, porque talvez algum menino não seja meu aluno e aí você se apresenta também. Bom, Cíntia, Tá bom. meninos, para quem não me conhece, eu sou a professora Joana, professora de História do turno vespertino do Peixoto, tá? E quem não acompanhou, assim, ou quem se perdeu aí, não lembra, eu estava dando aquela disciplina lá de história da música, né? Então, pensando nisso, eu resolvi aproveitar que eu já estava dando aquela disciplina de história da música e convidar alguém que sabe mais que eu, né? Porque eu sei quase nada de música, eu sei mais de história. Então, eu aproveitei para convidar a Cíntia, que sabe mais de música do que eu. Obrigada. Eu fiquei felizona com o convite, assim, não estava esperando não. Ainda mais que não é um meu assunto de pesquisa, né? Mas assim, eu já vou me apresentar. Eu sou Cíntia e eu estudo música desde criança e eu comecei a graduação na UFES, de composição mesmo. E aí a gente vai falar um pouquinho, né, sobre as vozes femininas, e eu considerei que vozes femininas são todas essas mulheres que têm algum destaque dentro da música, assim, independente se é intérprete, né, se é cantora, se é compositora, tá? Eu coloquei, assim, as principais, a gente vai falar das principais destaques mesmo da música, principais musicistas. E só para começar, assim, você pode dizer para a gente o que exatamente é uma musicista? Para os meninos terem Então, noção. musicista é aquela pessoa que toca música, que tem como profissão a música. Uhum. Então, Não é, não basicamente, necessariamente quem faz graduação precisa fazer a graduação ou precisa não compor. necessariamente, não. Porque homem é músico e mulher é musicista, é só o feminino, se você feminino. Ah, sim, entendi. E aí, gente, a gente falar de música é falar de muita coisa, né? Porque a gente tem vários estilos, a gente tem muita coisa assim para falar, a gente tem questão da história, várias influências que a gente poderia falar. Então, Uhum, eu tentei fazer esse recorte da questão das vozes femininas, né, para ser um recorte que ainda é grande. Né? A gente já sabe que, mesmo sendo um recorte já é grande, imenso, mas para tentar falar também um pouco sobre algo é, bem forte e bem necessário, que é um pouquinho sobre o feminismo. uhum. Então, assim, a gente pensa, eu venho falar do feminismo na música porque, graças ao feminismo, algumas musicistas tiveram a oportunidade de se destacar hoje. Assim, só para a gente contextualizar, eu vou fazer uma linha cronológica, uma linha do tempo mesmo, começando lá de onde aparece o primeiro destaque musical aqui no Brasil, que é no finalzinho do século XIX, 1880 e pouco por aí, né? O finalzinho, nas últimas décadas, quem se destaca aqui no Brasil é a Chiquinha Gonzaga. Chiquinha Gonzaga, ela é compositora, instrumentista, pianista, e naquela época aqui no Brasil, uma das poucas funções que a mulher podia ter era a música, mas era música dentro de casa. Era para as, as mulheres naquela época, elas tinham que aprender para fazer as apresentações para a família mesmo. Era como se fosse, elas estavam sendo preparadas para, fazia parte da educação delas para ser preparadas para se casar. Não era nem por conta da educação musical, não, era porque era quanto mais educada, né, fosse a moça, mais dotes, entre aspas, né, pode ser assim. Era um atributo da feminilidade, né? Você tinha que saber Aham, cozinhar, tinha que saber cantar para alegrar e divertir o marido
Tocar piano, bordar, essas coisas. Exatamente, né? Era algo bem da feminilidade, assim. E era. Pode falar. Desculpa, pode falar. Pode falar, pode falar. Pode Não, e a concluir. mulher que sabia música, sabia tocar, cantava bem, era tida como atraente também, porque cantar bem era algo, né, de encantar os ouvidos masculinos. Aham. E assim, e nessa época é bom deixar bem claro que era bem divididas as funções, os papéis de homem e mulher na sociedade. Então, quando o Chiquinha Gonzaga aparece se destacando na música, isso já é algo revolucionário. E aqui no Brasil a gente ainda nem está falando ainda de feminismo nesse finalzinho do século XIX. O Brasil vai falar de feminismo na virada do século em 1910, que é quando chega uma pesquisadora, uma bióloga que vem de fora, né? E uma brasileira, ela volta do Reino Unido e ela fala, e ela traz essa, lá a discussão já existe há mais tempo, já no final do século XX, né? Desculpa, já no final do século XIX. E aí, em 1910, quando ela vem para cá, para o Brasil, ela traz essa discussão, que é o movimento das sufragistas, é a chamada primeira revolução feminista, que é só o direito ao voto. Elas buscavam o direito de voto, entendeu? E aí, quando Chiquinha Gonzaga faz isso, aqui no Brasil ainda nem era discutido a possibilidade da mulher votar, a gente ainda nem era uma república. E assim, a Chiquinha Gonzaga, ela chegou a se casar, mas ela se casou com 13 anos de idade, mas depois disso ela seguiu com a carreira dela e se destacou não só como mulher, se destacou como artista mesmo. Ela ficou entre os 3 artistas mais conhecidos do país, que era Ernesto Nazaré e Anacleto de Medeiros. Eram os 3 principais, né? Ela, Chiquinha Gonzaga, e Anacleto de Medeiros, junto de Ernesto Nazaré também. E aí, quando chega esse movimento, lá em 1910, quando chega esse movimento das sufragistas aqui no Brasil, a gente está vivendo um momento que é o momento pós-Chiquinha Gonzaga, vamos dizer assim, né? E a gente não tem. Né? Como que Chiquinha Gonzaga, né, falando um pouco mais dela, eu sei muito pouco da biografia dela, mas pouco que eu sei é que assim, ela teve um problema muito sério com o marido, porque o marido não queria, não permitia que ela fosse para se apresentasse, né? Porque não era coisa de mulher bem vista, era coisa de mulher. E era coisa muito feia, era feia a mulher ser falada, mesmo que fosse bem, era feia a mulher ter publicidade, algum tipo de publicidade, a mulher que aparecia era considerada, como eu posso dizer, assim, aquilo estava totalmente fora dos padrões mesmos da sociedade naquela época, assim, não podia aparecer mesmo. E aí, nesse período, depois da Chiquinha Gonzaga, poucas artistas aparecem, pouquíssimas mulheres aparecem, e essas compositoras aparecem, inclusive, se a gente for pesquisar, elas aparecem em livros. Tem um livro chamado... Eles, naquela época, tinham... Você que é historiadora me ajuda. Naquela época, tinha o hábito de publicações de poesias, de músicas. E aí tem alguns desses livros publicados que tinham algumas mulheres lá como compositoras, assinando algumas músicas, mas elas ocultavam o nome delas. Elas nem... Porque, justamente como eu falei, a publicidade era uma coisa feia para as mulheres, não era bem vista, então elas tinham que ser anônimas. Aparecem de várias formas. Aparece, tipo, moradora do Rio de Janeiro, mas não aparece o nome. Aparece iniciais, mas não aparece o nome. Dá para identificar que são mulheres, mas ninguém sabe por conta do momento da época, que era realmente feio. E isso aí, quem aparece também mais ou menos nesse momento é a Tia Ciata. Não sei se você já ouviu falar. Tia Ciata, que é a sambadeira, né? Que
acolhia os músicos naquela época, os sambistas, os bailes de choro, né, os chamados pagodes, aconteciam na casa da tia Ciata e a gente não tem nada que comprove de fato que ela era compositora, mas como ela era sambadeira e esse tipo de criação é uma criação, esse tipo de música tem uma criação coletiva, né? Sempre tem aquelas rodas, e como sempre tem criações coletivas, aqueles refrões repetidos, acaba que a gente vê que a tia Ciata também, hipoteticamente, foi uma compositora, mas que não teve o devido crédito, porque naquela época não era bem visto mesmo, assim. E aí Ainda justamente onde surgem também as primeiras rodas de samba, né? Que vão dar origem ao que hoje a gente tem como carnaval, né? Desfile de carnaval. Não, e assim, o detalhe é que Chiquinha Gonzaga também é muito importante. Chiquinha Gonzaga escreve a primeira marcha, que é o hino das marchas, o Abre Alas, né? O Abre Alas que eu quero passar. Esse é um dos hinos do mais icônicos do carnaval brasileiro, e é de Chiquinha Gonzaga, é uma composição de Chiquinha Gonzaga. Ainda, a gente dando sequência, e a gente está mais ou menos em 1910, se a gente for caminhando, em 1920, começam a aparecer mulheres que já começam a sair para seguir carreira como cantoras na época de rádio, assim. Mas os costumes ainda eram bem rígidos, igual na época da Chiquinha Gonzaga. Ainda era bem rígido, mas as mulheres já começavam a sair em busca da sua carreira na época do rádio, né? Queriam ser rainhas queria ser rainha da época de ouro do rádio. E em 1930, assim, mais ou menos não, é exato, né? 1930, as mulheres aqui no Brasil conquistam o direito a voto, finalmente. E junto com isso aí, a gente ainda tem mais umas 2 décadas que o comportamento é exatamente o mesmo das mulheres na música, que é de querer seguir carreira na rádio, mas ainda ter que se virar em casa, ter que cuidar de filho, marido, dar conta da vida doméstica e só ter a retribuição quando elas finalmente eram intituladas como rainhas da época de ouro, né? E esse período é um período bem importante, porque é uma difusão do rádio, né, no Brasil, nesse período de 1930, 1920, né, na era do ouro do rádio, né, era de ouro do rádio. E a gente tem também o uso do rádio como instrumento político. Então, assim, essas mulheres, elas não podem também ganhar muita fama, porque o rádio é instrumento político. Então, quem tem que tomar conta da política são os homens. Quem dita que as mulheres fazem são os homens. Então, as mulheres não podem cantar amor da forma como querem, não podem cantar o que querem. Tem que cantar lá o casamento, né, aquele amor romântico, né? Enfim. E naquela época, assim, a mulher já era muito retratada como algo inferior mesmo, que tinha que ser uma pessoa submissa. As letras cantavam isso mesmo. As canções eram sempre muito machistas, diziam muito sobre o comportamento daquela época mesmo, sabe? E aí, esse período todo, até a gente vai ter alguma diferença quando aparece Maísa e Dolores Duran, que elas começam a cantar sobre sentimento, mas ainda assim era muito comum que as cantoras naquela época, os compositores, desculpa, naquela época, ainda... Desculpa, tremendo aqui. Que os compositores naquela época escrevessem letras
altamente depreciativas em relação a mulheres e que incitavam até violência doméstica, incitavam vários tipos de violência contra as mulheres. E o mais absurdo disso tudo é que tinham mulheres que cantavam essas letras também, que falavam da pancada, bater, sabe, que diminuíam a mulher. Aí, seguindo, nessa época aí de 1940, 50, que aparece Dolores Duran e Maísa, elas cantam muito sobre sentimento. Estão sempre cantando sobre as dores e elas são as que aparecem mais nesse momento, e junto com elas, mais ou menos na mesma época, aparece Dona Ivone Lara, também uma voz do samba, voz e compositora, grande compositora do samba, mas naquela época ela não era reconhecida e ela não tinha nem o direito de se mostrar como compositora. Para ela se apresentar, ela tinha que, para ela conseguir mostrar as canções dela, né, na verdade, ela tinha que passar esse crédito das músicas que ela compunha para um primo dela, chamado Fuleiro, e ele que levava essas músicas, esses sambas enredo. Na escola de samba não podia, você vê que loucura, né? Naquela época não podia mesmo, o preconceito era muito alto com a mulher na música, principalmente no samba, naquela época. E aí a gente tem, então, 3 nomes fundamentais: Dolores Duran, Maísa e Dona Ivone Lara. Só que se a gente também tem um outro recorte que a gente pode fazer aí, que é da periferia, que é de onde a Dona Ivone Lara vive, e outro é da Maísa. Se a gente for fazer esse recorte social, de classe social, né? A gente tem a Maísa, que vem de uma família rica, de grande expressividade, e a Dona Ivone Lara, que era uma mulher órfã, de pai e mãe, que vivia na periferia. Se a gente for fazer o contraste, a Dona Ivone Lara foi receber reconhecimento anos depois, muitos anos depois. Já a Maísa e Dolores Duran, que já eram de uma certa classe, era de uma classe social bem mais alta, elas conseguiram aparecer e fazer bastante sucesso naquela época, já com crédito das suas músicas e cantando. Isso também é importante da gente citar. Só continuando, ainda mais ou menos, nessa época foi a época que começou a aparecer bastante coisa, né? Nos anos 50 e anos 60, aí tinha também as mulheres entrando no mercado de trabalho, se inserindo no mercado de trabalho. E essa inserção das mulheres no mercado de trabalho continua ainda aqueles comportamentos machistas, mas muda uma coisa, que as mulheres solteiras passam a ir morar sozinhas, a serem mais independentes, e as músicas dessas mulheres também acompanham isso, falam da independência delas, mesmo que seja uma dependência emocional mesmo. Sim. E a gente já tá no momento também, né, de maior liberdade política, né, na década de 50. Sim, sim. E também com o populismo e tudo mais. Então, as músicas também têm um caráter um pouco mais populistas, mais, vamos colocar, festivos, assim, né? Porque aí vem, por exemplo, a bossa nova, entram ritmos mais abrasileirados, vamos dizer assim. Sim, aí aparece nessa época aí, a gente está quase chegando na fase do corte, né, da ditadura, que isso também vai trazer uma diferença muito grande dentro da música feminista, assim, o que acontece no caso das mulheres é que todo aquele movimento que estava começando a surgir da segunda revolução feminista acaba sendo meio que diminuído logo depois com a ditadura aqui no Brasil, né? E eu vou avançar um pouquinho, porque essa parte a gente vai ficar conversando muito.
E aí, quem aparece nessa segunda fase de revolução feminista é a Rita Lee. A Rita Lee, ela não só está presente nessa questão da música feminista, mas ela também está nos Mutantes em um momento importante, e com o rock and roll chegando aqui, né, no Brasil, e a Tropicália, né? Sim. O movimento tropicalista. A Rita Lee, ela passeia, né, por vários estilos aí do rock, MPB, ela consegue passear um pouco mais, né, pelos estilos e juntar uma galera um pouquinho diferente, assim, aparentemente. Sim, e assim, um detalhe importante é que até então, as compositoras que apareciam, eu esqueci de falar, acabou que eu passei batido por elas. Tem duas compositoras que têm muitas músicas, muitas canções, mas... Opa, tamo aí? Oi, então. Sim, acho que tá certo. Compositoras que elas acabam sendo totalmente ofuscadas. Tá ouvindo? Tô sim. Tem duas compositoras que acabam sendo totalmente ofuscadas lá na década de 40, 50, por aí, que são eu esqueço sempre o nome delas, tá vendo? Elas são tão ofuscadas, eu vou pegar aqui uma cola, deixa eu ver se tem. Tem. A esposa do Dominguinhos e a esposa do Jackson do Pandeiro. Elas são super importantes. Eu achei que eu tivesse anotado um nome, pelo menos para passar para vocês. Anotei sim. Almira Castilho era a esposa do Jackson do Pandeiro e a Anastácia era a esposa do Dominguinhos. Elas tinham bastante canções, mas elas acabaram totalmente ofuscadas pelos maridos dela, pelos companheiros. Já a Rita Lee, ela é bastante... Ela tem bastante canção e ela tem bastante canção em parceria com o próprio marido, incluindo as letras mais revolucionárias, mais libertadoras. Ela tem bastante canção com o marido e ela, em momento algum, se ofusca por conta do nome dele estar assinado também. Muito pelo contrário, quem tem maior destaque é a Rita Lee. E aí, junto com Rita Lee, várias outras cantoras, intérpretes aparecem no cenário musical, mas não necessariamente com as músicas feministas, mas que também são grandes cantoras e não são reconhecidas como compositoras por muita gente. Muitas pessoas não sabem, por exemplo, que Elis Regina assina composição. Nossa, eu não sabia. Aí, eu não sabia. Mas essa é rara, essa é mais difícil mesmo. Essa eu fui saber há pouco tempo também. Essa é porque ela não gravou essa música dela. Ela escreveu, não tem gravação dessa letra, inclusive só tem da melodia. Que a letra é dela e a melodia é de... Não lembro o nome do compositor, mas a melodia é dele. Quem gravou a melodia foi o Toquinho. E tem Alcione, a compositora, Beth Carvalho, Jovelina Pérola Negra, Clara Nunes. Tem bastante mulher no samba, né? Tô falando só mulheres no samba, mas tem em outros movimentos também. No rock tem a Paula Toller, tem a Adriana Calcanhoto. Nesse momento aí, depois dos anos 70, aparecem várias outras compositoras que têm bastante crédito, inclusive, dentro da música. Só que chega nos anos 90, já tem uma outra coisa que acontece, que é o movimento punk. Aí chega nesse início dos anos 90, aparece um movimento feminista dentro do punk. Esse movimento me corrija se estiver errada, Riot Girls, algo do tipo, esse movimento ele traz o faça você mesmo, e acaba que as mulheres se juntam para estudar música, para fazer zine, para fazer várias atividades culturais que eram do movimento, que estavam assim dentro do movimento punk,
e que elas eram excluídas por serem mulheres. E elas acabaram fazendo por conta própria. E além de elas fazerem por conta própria, elas se incentivavam, se ensinavam, elas praticavam juntos, faziam, tem festival, a partir daí aparecem festivais, bandas, e o cenário também começa a mudar. A gente chega, eu tô olhando os comentários, a gente chega então nos anos 2000 com um cenário totalmente diferente, completamente diferente daquele cenário do começo do século XX, né? E enquanto as mulheres... Eu costumo brincar com os alunos que os anos 90 é o momento, 80/90 é o momento de tudo pode na vida, assim, tipo... Aí, a música também ganha isso do tudo pode, né? Que a gente tem desde a música política, né, com a galera do rock mais, com a galera até do punk, etc., até a música baixo nível, com El Chan, etc. Então esse momento é um momento assim, complicado. Até os anos 2000 é um momento meio perturbador da história, assim, meio louco. Assim, nos anos... E é muito engraçado que passa os anos 2000, assim, essa viradinha, assim, no começo... Eu me lembro que a gente consumia muita música internacional, assim, e meio que lá fora já tinha essa coisa das letras serem mais feministas, e aqui ainda estava devagar, ainda não tinha algo... A gente vai ver isso, acho que em 2000... Não, aliás, a Pitty, tem uma canção da Pitty, que é mais ou menos dessa época, eu não lembro a data, mas tem... A Pitty é velha, assim. A Pitty eu era criança, ela já era famosa. Pois é isso que eu tô pensando aqui, é verdade. Mas acho que... Eu posso estar confundindo, mas tem uma letra dela que é... Deixa eu ver... Desconstruindo a Amélia. Eu não lembro se é dessa época mesmo, mas tem uma pessoa, tem uma mulher que lança alguma coisa assim, mas já, mesmo, isso não é uma novidade, né? Porque a Rita Lee já faz isso antes e outras mulheres vêm fazendo, mas de maneira mais tímida, entre aspas, né? E aí a gente vai ver de novo, assim, um boom nessa questão de letras feministas no funk, no rap. E a gente vai ver um outro movimento que é bem legal também, que tipo, super discutido, que é o feminejo, que são as mulheres sertanejo, Marília Mendonça, a Simone Simaria. Só que é engraçado porque algumas dessas mulheres do feminejo, elas não se consideram feministas por causa do termo feminista, sabe? Elas têm ainda aquela resistência, porque para muitas pessoas o feminismo não é visto como uma coisa boa, assim, né? Infelizmente. Mas a gente chama o movimento aí de feminejo. E tem um motivo específico para esse movimento ser diferente, porque ao contrário das outras letras, ao contrário das outras feministas é mais político mesmo, sabe? As letras são ainda mais políticas, no caso do rap, no caso do funk, e outras músicas da MPB, mas o feminejo, ele é a mulher cantando para aquele sertanejo lá dos anos 90, praticamente, sabe? É a mulher que não se deixa abalar, que ela emocionalmente é super independente e que ela faz sim o que ela quiser, ela se expressa emocionalmente do jeito que ela quiser, se ela quiser beber, se ela quiser se relacionar com vários homens, e sabe? E a partir daí a gente tem também, a partir desse não só desse movimento, mas de outros, a gente tem um boom, vários festivais de compositoras, de compositoras mulheres aqui no Brasil aparece também. Oi? Eu queria fazer um comentário, é que a gente não chegou a conceituar feminismo, né? Então aí você está falando de mulheres
Ah, sim, sim, sim. Tanto em termos, você está falando aí dessas mulheres que trazem o feminismo na música, tanto lá no funk, no rap, de forma mais política, e as mulheres do feminejo, né, do sertanejo, que não deixam de ser feministas, só que falam de outros assuntos, né? Então, Sim, assim, para deixar claro que o feminismo não é algo único. Existem formas diferentes de ser feminista, existem sim, feminismos e não um feminismo. Não é porque a feminista lá do sertanejo não acha que ela tem que, sei lá, gritar que ela não precisa de homem, ou que ela acha que ela gosta de sair, se arrumar e passar batom e a feminista tradicional não gosta, aham, não é que ela não seja feminista, ela só é um outro sim, tipo de feminista. Não igual, sim, de sim, repente, a uma outra que acha que passar batom é um problema para ela, ou enfim. Né? Não estou nem falando de questões políticas. Em questões políticas tem outras questões aí. aham, tem um monte de questão. Estou falando só de questões de hábitos simples, né, para as pessoas entenderem. Aham, Que existe uma diversidade de feminismo. E a sertaneja, né, lá, que é tanto o sertanejo lá, se ela quer cantar, que ela quer sair com um homem cada dia, que ela tá afim de beijar qualquer um, isso também não deixa de ser feminismo, é a forma dela de lidar com a vida dela, com o corpo dela, com a uhum, expressão dela. Porque é exatamente sobre isso que quer dizer o feminismo. É a mulher tomando posse da sua vida, do seu corpo e da sua expressão. Né? Diferente aham. lá daquela mulher que a gente começou falando lá, que não podia nem Sim, que era submissa era e tal. submissa, não podia nem ser uma musicista, porque ela tinha que aprender música pro marido, né? Sim. E assim, é, é engraçado que em outros gêneros também acontece isso, só que com o tempo elas vão mudando. Por exemplo, a Carol Conká é uma rapper brasileira e ela é feminista, ela tem composições, letras feministas bem políticas mesmo, ela é bem politizada e e ela fala da liberdade sexual, fala de várias coisas, mas ela no começo da carreira, ela fala em uma entrevista que no começo da carreira dela ela não se considerava feminista também. Mas aí com o passar do tempo ela foi porque ela não se identificava com o termo e ela não conhecia de verdade, assim, não conhecia muito, era uma coisa bem superficial e bem caricata do feminismo que ela conhecia. E aí, quando ela passa a entender o que é feminismo, ela se intitula feminista também. O pessoal tá brincando aqui com o Rafael, porque o Rafael é enjoado, né, Rafael? A gente sabe que você é um enjoado. Mas o Rafael lá atrás fez uma pergunta interessante sobre é, o funk. A gente podia falar um pouquinho mais sobre essa questão do feminismo no funk, porque ao mesmo tempo que a gente tem uma crescente feminista, também tem o outro lado do funk, né? Que é a questão de incentivo aí a ver a mulher lá, de repente, não da forma independente ou só com um pedaço de carne, enfim. Como é que a gente pode perceber isso no funk? Assim, eu posso falar pelo olhar das MCs, das cantoras de funk, assim, porque elas também falam da liberdade sexual, só que de outra maneira, né? Os homens costumam cantar em suas letras de maneira. Ah, voltou, voltou. Certinho, voltou. Tá ouvindo? Voltou? Voltou. Eu tô te ouvindo. Mas a minha câmera acho que tá travada. Acho que sim. Ah, É, vai. voltou? Acho que voltou. Eu tô te ouvindo, mas a
A imagem eu acho que travou. Peraí. Ahn, Vou continuar falando enquanto volta. Eu acho que é a conexão, mas aí eu vou continuar falando já que vocês estão me ouvindo. Tá todo mundo ouvindo, pelo menos? Acho que sim, ninguém reclamou. Então, assim, o que acontece? As cantoras feministas de funk, as cantoras de funk, na verdade, elas falam dessa liberdade sexual, falam da música como falam, desculpa, é que tá aparecendo umas coisas aqui e aí eu não tô entendendo. Ah, tá. Tá travado. Mas tentando responder assim a pergunta dele, que acabando, eu fiquei perdido aqui. No final das contas, o que ele queria saber era sobre a questão do feminismo no funk, assim, né? Porque tem essa dupla relação da mulher no funk. assim, mas assim, em todos os gêneros a mulher tem essa relação, assim, ela é tratada de duas formas. Ela é tratada pelo olhar masculino, ela quase sempre, não sempre, mas muitas vezes ela aparece nessa situação feminina, nessa situação de submissão mesmo. Ela aparece ou como objeto, ou como pedaço de carne. E aí, quando as mulheres feministas, quando as mulheres cantam no funk, elas também têm letras super feministas. A MC Carol tem uma letra, inclusive, com a Carol Conká, que se chama 100% Feminista. Tem outras cantoras de funk que também falam sobre feminismo. Até entrou uma pessoa aqui, ó, que falou a Raeli, que acabou de entrar. Ela fala ela fez um trabalho, né, Raju, sobre mulheres no funk, feminismo no funk. E assim, eu acho que eu respondi a pergunta, né? Sim. De como que é. Respondeu sim. Então a gente falou do sertanejo, do funk e do rock, né? E tem assim, a gente tem visto assim, de 2000 para cá, né? Esse surgimento, né? Essa ascensão de muitas mulheres e ao mesmo tempo elas fazendo letra feminista, né? Usando a sua voz para o feminismo. Mas, assim, a gente tem, apesar dessas mulheres surgindo e tudo mais, a gente tem percebido também, por outro lado, a imagem muito complicada dessas artistas, assim. Como é que você percebe essa imagem, assim, essa dificuldade ainda de composição, de dificuldade de conseguir carreira, ou realmente isso já parou? Isso não parou. Eu percebo que a dificuldade ela continua dependendo do gênero. Assim, por exemplo, no feminejo, depois desse movimento feminejo, é muito mais fácil as mulheres se inserirem no mercado da música sertaneja. Assim, mas, por exemplo, no samba, por exemplo, a gente ainda não vê tantas representações femininas, tantas vozes femininas como a gente vê no sertanejo, por exemplo, ou como a gente tem os nomes que a gente sempre acaba vendo no samba são sempre os mesmos e são pessoas que já estão aí desde o século XX, né? As cantoras e compositoras dessa época são as que a gente vê mais hoje em dia, não só no samba, não só no funk, mas a maioria dos gêneros de música popular ainda tem, mas não significa que não tenham mulheres fazendo isso. Tem mulheres fazendo isso, mas a visibilidade ainda é menor, principalmente quando as mulheres trazem esses temas políticos, né? A gente não vê mulheres cantando
tanta coisa feminista ou coisas de cunho político na televisão, igual a gente vê mulheres cantando outras coisas, ou cantando sobre amor, ou cantando sobre empoderamento feminino, mas não de uma maneira política, mas da mulher poder sair, dela se arrumar, dela ter dinheiro igual o homem, sabe? Mas ainda a gente não vê muita coisa política. Você considera falta de conhecimento? Ó, assim, se Mendes está perguntando, eu vou responder. Então, se Mendes, É a Simone. a Si Mendes está perguntando, então, você quer responder? Não, pode responder. Eu só tô falando que é a Simone. Conhecimento até intencional para desvalidar o movimento. Eu penso que são as duas coisas, assim. Eu penso que tem pessoas que querem desvalidar mesmo o movimento. Gente, eu acho que a Cíntia caiu de vez. Acho que deu um problema de vez, que agora eu não tô nem escutando mais. Eu vou. Não sei o que eu faço. De novo. Isso, eu vou. Não seria melhor? Porque Acho que sim. Deixa eu ver aqui, gente. pronto, voltei. Isso, voltou. Então, você pode responder a Simone. Ah, tá. Simone estava perguntando do feminismo. Uhum. Então, Simone, eu acho que, assim, é uma opinião pessoal, eu acredito que as duas situações, assim, pode acontecer. Tem o fato de poder chegar a informação chegar de um jeito para as pessoas também, né? De chegar de uma maneira distorcida, porque como a Joana falou, existem várias vertentes, e é óbvio que as vertentes mais extremistas o feminismo, né? E, assim, da mesma forma que tem pessoas interessadas politicamente em sufocar, apagar o feminismo, até porque a gente sabe que existe uma relação de privilégio do homem, o homem está sim numa relação, está em uma situação de poder e de privilégio, e se o feminismo realmente for colocado em prática, essa relação de vantagem que o homem exerce sobre a mulher acaba diminuindo, né? Porque a intenção do feminismo é que os dois gêneros, que todos os gêneros, aliás, tenham igualdade, os mesmos direitos, né? E que sejam assistidos da mesma forma. Então, homem pode. Ele pode perguntar se homem pode ser feminista. Eu concordo um pouco com o que a Cíntia disse. É muito assim, intenção de não querer que isso vá à frente, né? De querer também, né? Que algumas pessoas não querem que as mulheres ganhem poder porque se sentem ameaçadas, principalmente homens. Algumas mulheres, por terem um discurso muito tradicional ali, por estarem acostumadas com a coisa do jeito que está, também se sentem um pouco. Sentem um pouco de medo disso, né? Porque é um discurso difícil, gente. A gente ser dona da nossa própria vida é difícil. Vou dizer para vocês que isso é difícil. Então, isso causa um pouco de medo. E, ao mesmo tempo, que a gente tem, né, também uma dificuldade de compreensão. Porque o fato de existir feminismo, isso gera dificuldade. Toda feminista é abortista. Não, gente, não é assim. Porque existem feminismos.
Existem feministas que vão falar por motivo X, Y e Z defendendo. Existem feministas que vão falar por motivos X, Y, Z e mais o quais falando contra. Então depende de muita coisa. Existem feminismos. E já respondendo a pergunta do Rafael, se o homem pode ser feminista, o que acontece? Existem também divergências sobre isso. Né? Se a gente pegar o livrinho da Chimamanda, que é todos agora esqueci o nome, mas ele diz que a Chimamanda diz que todos podem ser feministas. Então, no pensamento, quem segue essa ideia, sim, homem pode ser feminista. Só que aí a gente tem o seguinte cômodo, né? Você como homem feminista, mas você já é a situação. E você vai tomar a nossa voz dizendo o que a gente quer. Então, isso é complexo. Então, o que eu acho mais coerente? O homem, ele pode ser simpatizante, ele pode ser contra o machismo, ele pode se compreender como status quo, ou seja, como praticante do machismo, como pertencente a uma sociedade machista, e pode conversar e mudar o seu redor. Mas ele, para mim, homem não pode ser feminista. Ele pode ser um simpatizante. A gente concorda. Então, eu concordo que a voz tem que ser dada à mulher nesse momento, até porque as reivindicações são nossas, mas claro que o homem tem que estar do nosso lado, sendo parceiro, e tentando não ser machista, né? Aquela ideia da desconstrução do machismo. Você pode tentar, você ajuda o movimento feminista quando você para nos escutar e ouvir quais são as nossas reivindicações, e quando você muda suas atitudes aquelas atitudes que acabam reproduzindo um discurso e um comportamento machista. Sim, Rafael, bate no que você falou sobre o local de fala. O seu local de fala não é o feminismo. Você não deve se colocar no lugar de feminista. Mas você pode se colocar no lugar de um homem que vive numa sociedade machista que pode mudar ela. Aí eu discordo. Eu discordo. Porque, assim, eu considero que o feminismo é um movimento que busca igualdade. Claro que a nossa voz tem que ser ouvida, porque a gente que está ali trazendo esse movimento e a gente não quer que os homens sejam tratados da maneira que eles tratam as mulheres, né? A gente quer só ter o direito de fazer o que a gente quer, o que a gente quiser. E eu acredito que o homem ele pode se considerar feminista, sim, e que ele, assim, ele tem que agregar o movimento, mas que a voz é nossa, deixando claro que a voz é dele. Mais alguma questão? Acho que só a gente podia falar um pouquinho mais, sugerir algumas artistas, eu anotei, fiz umas anotações aqui para não esquecer, mas eu acabei esquecendo algumas, mas eu sei que enquanto a gente for conversando, a gente vai lembrar, e a galera aí que está assistindo quiser contribuir e colocar alguns nomes, seria interessante também, até se tiver alguma coisa, alguém que eu não disser. Mas tem, assim, as compositoras que eu já falei, né? Assim, a Rita Lee, tem muitas músicas que são feministas, Cássia Eller também tem, Pitty tem bastante. Aí já tem Elza Soares, que a gente pode depois falar um pouquinho sobre. É compositora também? Não sabia. Ela é também. Ela tem, acho que ela tem até bastante música. A gente tem a Elza Soares,
Tem MC Sofia, que agora eu acho que ela já é adolescente, né? Mas ela começou bem criança e ela é do rap mesmo. Ela tem letras maravilhosas, assim, super recomendo para as crianças ouvirem. E ela, além de ser criança, além das letras delas serem feministas, também são letras é, de luta contra o racismo, né? Vou procurar. Tem. Aí tem. Vou falar de algumas músicas que eu anotei, assim, que são bem importantes. Tem a 100% Feminista, que é aquela que eu falei que a Carol Conká e a MC Carol. Tem Pagu, da Rita Lee. Desconstruindo a Amélia, que eu falei, da Pitty. Aí temos Mulheres Negras, da Isalu, que ela fala do feminismo e ela fala do feminismo e ela fala das mulheres negras, como que isso afeta as mulheres negras. Respeita as Minas, da Kel Smith, é rap também. Tem Triste Loucomar, uma banda chamada Francisco Lombra. Sim. Essa é bem conhecida até. Nossa, essa música é muito massa. Aí tem, da Elza Soares tem o álbum inteiro, né? Mulher do Fim do Mundo, que a gente pode falar um pouquinho depois. E aí eu anotei, tentei colocar algumas capixabas assim, mas na hora me falhou a memória, mas eu consegui lembrar de duas. Tem uma que chama Violência, uma música chamada Violência, da Preta Roots. É uma dupla de rap aqui de Vitória, daqui da Grande Vitória. E elas falam da violência doméstica, assim. Tem um clipe, é bem legal, assim, e é bem forte. Tem a Raya. Raya, talvez vocês conheçam. Não, eu acho que vocês conhecem. Ela é professora também da rede estadual. Tem a música dela chamada Mimimi. E tem outras artistas daqui do estado que eu posso recomendar. Tem o Melanina MCs, tem a MC Beth, tem Monique Rocha, que também é compositora, assina, tem composições, ela é do samba. Tem uma outra compositora aqui, eu esqueci o nome dela, me falha a memória mesmo, mas tem bastante, assim, aqui em Vitória tem bastante no samba, no rap e no funk. E a gente vai ver mais mulheres no cenário capixaba. Tem mais também, mas assim, eu tô falando das que eu conheço. Tem. Deixa eu ver. Aqui eu não anotei mais, mas se vocês lembrarem também de algumas músicas. Eu acho que você falou todas que eu conheço. E mais algumas que eu não conhecia, então não tenho. Mas assim, pode falar. Não, pode falar, pode falar. Mas tem muitas. Quando você começa a pesquisar essas cantoras, logo que aparecem sugestões, vão aparecer lá, se procurar no Google, se procurar no YouTube ou no Spotify, vão aparecer as cantoras relacionadas e vão aparecer muitas outras que a gente não conhece, que não tem tanta visibilidade. Essas que eu falei são que tem alguma visibilidade aqui no estado ou em proporção nacional. Uhum. A gente podia citar um pouquinho mais uma cantora que eu amo, compositora que eu amo, que é a Elza Soares. Eu cheguei a falar dela com você, que eu acho aquele álbum dela fabulosíssimo, maravilhosíssimo. Sou completamente apaixonada pelo aquele álbum Mulher do Fim do Mundo, que é de 2017. Eu acho que é de 2017. Acho que é. E assim, ela tem várias músicas muito incríveis ali, assim, que falam de mulher, falam da história dela, né? Para quem não sabe. Pode falar. Pode falar. Para quem não sabe, a Elza Soares foi casada com um jogador de futebol, que eu esqueci o nome agora. Garrincha. Garrincha, obrigada. Foi casada com Garrincha. E ela já era cantora, né? Já tinha um trabalho musical. Só que esse casamento foi muito conturbado, né?
A gente sabe que teve muita violência envolvida nesse casamento. Né? Ela teve uma vida bem difícil com Garrincha, se separaram e muito tempo depois que ela conseguiu colocar isso para fora e da forma que eu acho que é a mais linda de todas, com música, né? Ela conseguiu falar disso musicando isso. E esse álbum acho que é o fabuloso dela. É bem importante a gente falar isso, porque eu lembro que na hora que eu estava comentando sobre os anos 60, eu não citei ela, mas eu não citei porque ela realmente não tem uma expressividade como ela tem agora. Ela já era cantora, ela já tinha algum reconhecimento como intérprete, mas ela vem ter reconhecimento como compositora, como cantora, e lança álbuns, não só o Mulher do Fim do Mundo, na sequência ela lança outro também, tem algumas falas, algumas letras de cunho feminista, e ela tem essa expressividade agora, nesse momento atual, assim, na música, e é muito louco isso, que ela também só passa a ter reconhecimento das coisas que ela fez antes, nesse momento que ela ganha maior visibilidade, que ela tá gravando vários álbuns, está super ativa, fazendo show, mesmo estando debilitada, que ela já é bem idosa, né? E, e ainda assim ela faz shows, ainda assim ela grava, e ela dá entrevistas, e ela fala que ela é feminista, e ela fala sobre a violência que ela sofreu, e ela fala fala de tudo isso que você falou, né? De como ela se expressou na música e como isso é libertador. E é interessante também, eu gosto muito de pegar o caso dela, né, assim, como exemplo, porque ali a gente vê várias questões muito claras da violência contra a mulher, assim. Ela casou, teve que aguentar aquele marido dali durante anos, ficou ali naquele casamento durante anos, e ela só conseguiu se ver livre daquilo muito tempo depois, com muita dificuldade. O marido dela nunca foi culpabilizado por isso, muito pelo contrário, continua com É herói, como é, herói, nunca foi. E ela só ganhou notoriedade agora, no fim da vida dela, que até aqui o Alex até está lembrando que ela foi homenageada pela mocidade, né, desse ano, no carnaval. Ela já ganhou outros é, prêmios, né? Acho que, se não me engano, ela ganhou algum prêmio de música esse ano, o ano passado, por conta do álbum dela, se não me engano, né? Posso estar enganada. Então, assim, é muito depois que isso tudo aconteceu. Ela sofreu muito, assim, né? e é muito louco que ela foi uma das poucas que conseguiu reconhecimento em vida, né? Sim. Outras tantas não tiveram a mesma sorte. Ivone Lara teve a mesma sorte de também ter sido reconhecida em vida, de ter o trabalho bem reconhecido, mas outras compositoras, principalmente essas compositoras, lembra aquelas do começo do século XX, que eram anônimas, essas jamais vão ter um reconhecimento tão grande, até porque esse acervo nem tem aqui na Biblioteca Nacional, é de uma biblioteca fora do Brasil, que tem essas publicações do Trovador. Cíntia, é porque faltam 10 segundos e o Ah, tá. Instagram vai fechar com a gente. Gente, tchauzinho.